Além disso, de evitar a repetição de palavras, de usar, né, o elemento omitir informações usando a elipse, né, usando esse elemento elíptico que a gente coloca nas nossas produções de textos, você também pode fazer o seguinte: você pode usar as conjunções que eu acabei de falar para ligar as nossas orações. Além disso, use e abuse dos sinônimos, dos nomes genéricos, dos hiperônimos, né? Que são o quê? Todas as formas que eu uso para falar a mesma coisa, mas usando uma outra palavra. Então, se eu estou narrando um texto onde tem um menino, ao invés eu coloco, no primeiro momento eu coloco o nome para esse garoto, ele vai chamar Paulo, depois eu chamo ele de garoto, depois eu chamo ele de menino, depois eu digo aquele, depois eu digo aquela criança. Eu vou usando sinônimos e palavras para não ficar tão cansativo e o tempo inteiro para não ficar usando o nome de Paulo, nem usando menino, menino, menino. Tá? São formas de você trabalhar a coesão no seu texto. E a coerência? O que é a coerência, afinal de contas? Se coesão são esses elementos, o que é coerência? Então, coerência é o sentido lógico de um texto. É aquilo que faz com que, ao ler o texto, eu consiga compreender a ideia que foi passada. Se eu leio um texto e eu não entendi o que ele falou, se eu não entendi o que foi passado, então esse texto está completamente incoerente. Tem alguma coisa que prejudicou a leitura, que prejudicou a clareza, que prejudicou o meu entendimento desse texto. E se houve alguma coisa nesse sentido, significa que esse texto está incoerente. E aí, como que eu faço para organizar esse texto, para melhorar esse texto? Vocês se recordam que eu mostrei aquele texto do WhatsApp? Naquele caso, para tornar aquele texto coerente, só uma vírgula, olha, o uso de uma vírgula muda todo o sentido do texto e faria com que a pessoa com quem estava conversando, né, o diálogo entre as duas pessoas fluísse de maneira melhor, porque a ausência daquela vírgula causou uma estranheza na outra pessoa que não conseguiu compreender de forma clara que, ao invés de estarem em casa, eles ainda estavam no hospital. A ausência daquela vírgula mudou todo o sentido. Então, o entendimento do interlocutor, da outra pessoa, foi prejudicado pela ausência de uma vírgula. Olha como ela é importante. Então, quando você fala em coerência textual, significa que eu vou trabalhar e fazer todo o possível para que nada atrapalhe o meu entendimento do texto. Nada. E nisso eu vou trabalhar regras, eu vou trabalhar a escrita, eu vou trabalhar as vírgulas, eu vou trabalhar os conectivos, porque tudo isso vai ajudar à construção do texto. Né? Então, para escrever um texto coeso, a gente tem que saber usar todas as regras gramaticais. Para escrever um texto coerente, é preciso que eu entenda o que o outro está falando. Eu preciso compreender sem nenhum problema a mensagem passada. Então, a incoerência pode sim causar ruído na comunicação. Lembra que nós falamos sobre elementos da comunicação? Então, a incoerência pode causar, porque eu não compreendi o que o outro falou. Se eu não compreendi o que o outro falou, então a comunicação não se deu de forma adequada. Vamos observar esses textos? Olha ali. Olha que texto interessante. Só esse trechinho aqui em destaque. 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas que desabou sobre 2 carros, onde estavam as outras 2 vítimas. Olha a construção do texto. 2 mortos andavam. Então, a menos que seja alguma cena de filme, onde esses mortos são zumbis, né, aqueles filmes de terror, trash, né, que as pessoas gostam de assistir, esta frase está completamente errada. Você deveria dizer 2 homens ou 2 pessoas andavam pelo elevado que desabou sobre 2 carros, onde haviam, né, outras 2 vítimas. Então significa que esses 2 aí são 2 pessoas que também perderam a vida nesse acidente, tá? Então olha bem, agora 2 mortos andavam, tem um erro muito grotesco na escrita. Olha esse outro exemplo aqui. Valor de imóvel tende a cair ou subir no entorno do metrô. Você fala, hã? Não entendi.
entendi. Ué, é óbvio. Ou ele vai cair, ou ele vai subir. Mas o que você quis dizer com isso? Não faz sentido. Valor de imóvel tende a cair. Aí você fala, beleza, entendi, vai cair o valor do imóvel. Aí depois ele fala assim, ou subir. Mas aí fica incoerente. Afinal de contas, essa reportagem é para falar, essa manchete, é para falar que o imóvel vai subir ou é para falar que o imóvel vai cair? O preço? Não entendi. Então a construção do texto não fez sentido. Talvez ao ler a notícia como um todo, né, a reportagem como um todo, eu consiga compreender o que ele quis dizer com cair ou subir. Talvez faça sentido lá dentro, mas ao ler o título, ele fica um título confuso. Então, este é uma manchete incoerente, de certa forma, porque ela causou estranheza. Então, quando você vai escrever um texto coerente, é preciso, ter conhecimento sobre o mundo e as atualidades. Eu tenho que saber o que está acontecendo no meu entorno. 2, utilizar inferências. Gente, o que é inferências? É aquelas informações que as pessoas vão lendo e falam assim, faz sentido, porque isso acontece assim, isso aqui, nananã, então é óbvio. Tá? O que é inferência? Se você fala que alguém foi preso por tráfico de animais selvagens, a inferência é essa pessoa tinha animais selvagens com ela, ou animais silvestres com ela, né? Porque você não pode ter nenhum nem outro. Você não pode criar nenhum tipo de animal em cativeiro, vocês sabem disso, a não ser que tenha alguma autorização. Isso é inferência. Eu não preciso falar que se a pessoa foi presa por tráfico de animais silvestres, que ela tinha um animal silvestre com ela. Porque fica meio óbvio, né? Se ela foi presa por causa disso, é porque ela tinha. Contextualizar a ideia transmitida. Eu vou contar e vou dizer de onde veio. Quando ele colocou lá, no entorno daquela região, ele está contextualizando, mas a informação ficou meio confusa ali. Eu também tenho que colocar o máximo de informações que chame a atenção do leitor, que seja interessante para o leitor. Aí você fala, entendi, olha que legal, isso aqui é bem interessante. Não posso me contradizer. Um texto incoerente é aquele texto que se contradiz. Então você está dizendo assim, porque eu sou a favor disso, por causa disso, disso, daquilo, e você pontua, né? Tudo que você é a favor, todos os seus argumentos referentes ao assunto. Mas aí você nem termina de falar e você diz, mas isso aqui tudo tem uma coisa errada. Você fala, peraí, mas você disse tudo que era a favor, agora de repente do nada você diz que era contrário? Você pode até pontuar de forma contrária no texto, mas na hora de você escrever, na hora de você montar o seu texto, isso tem que fazer sentido. Não pode ser jogado essa informação, porque daí ela perde todo o valor. Você não pode se contradizer de repente, ou até mesmo na mesma frase. Quando ele diz lá subir ou descer, né, aumentar ou diminuir, na mesma frase fica estranho. Você teria que explicar melhor, porque senão ele fica incoerente. Ter argumentos válidos. Na hora que eu vou passar uma informação, na hora que eu vou explicar alguma coisa, tem que ser válido, tem que fazer sentido. A pessoa tem que ler o seu texto e falar, eu entendi. Por quê? Porque o maior problema ao produzir um texto é você saber que a pessoa que vai ler o seu texto, ela não tem a possibilidade de te perguntar o que você está dizendo. Numa comunicação oral, quando você está ali tendo um diálogo com alguém, falando frente a frente com alguém, você tem a possibilidade da pessoa te perguntar. E até mesmo pelas expressões que ela faz, né? Lembra? O nosso rosto fala, né? Tipo, né, as suas expressões faciais, ela vai dizer para o interlocutor se está entendendo ou não o que ele está falando. Agora, quando você escreve, não tem como você saber se a pessoa entendeu ou não. Porque ela pode ler aquele texto logo que você escreveu, ou pode ler muito tempo depois, não importa. E aí ela vai ficar assim, mas o que será que ele quis dizer? Então eu não posso escrever um texto que permita com que o meu leitor se pergunte o que ele quis dizer. Porque se ele perguntar, é porque o meu texto não foi coerente, não fez sentido para ele. Então vamos perceber o seguinte, vamos observar isso. Apesar de coerência e coesão estarem relacionados, eles têm uma relação, eles não dependem um do outro. Olha que coisa curiosa. Eu posso ter um texto que é coeso, mas é incoerente, ou eu posso ter um texto que é coerente, mas não apresentar coesão nenhuma. Como assim?
Coeso significa o quê? Tá todas as pontuações, tudo no lugar adequado. Mas quando você lê, você fala, ué, que estranho, né? Não faz muito sentido isso. E pode ter a ver também o diferente. Ele pode ser coerente, ou seja, eu vou ler e vou entender ele como um todo, mas ele não tem pontuações. Mas mesmo assim eu entendi. Então, eu vou mostrar para vocês 2 exemplos. Eu tenho essa frase, aberto todos os dias. Pronto, todos os dias, olha a frase. Exceto terça-feira. Olha, usei a coesão adequada, exceto terça-feira. Então, olha bem, a frase está bonitinha, está bem construída, mas se você pensar que eu disse todos os dias e não abre às terças, então ele é estranho, porque todos os dias eu entendo que significa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e depois começa a segunda de novo, todos os dias. Mas aqui ele diz todos os dias e ao mesmo tempo ele diz exceto terças-feiras. Então não são todos os dias. Então, entendeu? Esse exceto mostra que eu usei os elementos coesivos de forma adequada. Mas a coerência, o fazer sentido, você fica assim, ué, mas todo dia tem que ser todo dia. Aqui se ele colocou terça-feira, é uma exceção, então não é todo dia. Então, se mudar o texto, se escrever de outra forma, fazer mais sentido, eu poderia colocar, né? Abertos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Né? Os dias que estão abertos. Abertos está o dia. Aí faria muito mais sentido do que simplesmente aberto todos os dias, mas colocar a exceção. Causa estranheza. Tá? Então, tem como haver coerência sem coesão? Sim, é possível ter coerência sem coesão também. Então, como o caso desse texto. Esse texto aqui é muito conhecido, né? Tem vários livros didáticos que trazem ele. Eu tenho o seguinte, ó, chinelo, vaso, descarga. Eu não preciso ter pontuação aqui ou montar uma frase completa para tentar entender isso. Aí depois vem pia, sabonete. Água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Vamos parar só aí. Chinelo. Quando você olha, pensa chinelo, você pensa em alguém calçando o chinelo. Quando você fala vaso, você pode imaginar que alguém levantou, calçou o chinelo e vai o quê? Ao banheiro. Por que eu sei que é o banheiro? Porque ele falou vaso e depois ele falou descarga. Aí ele já está no banheiro, aí vem a pia e o sabonete. Alguém lavando o rosto? Imagina-se. Aí vem a água, ó. Aí vem a escova, escova de dente, põe a pasta, liga a água e ele escova o dente. Depois vem o quê? A espuma. É aquelas pessoas mais antigas que gostam de fazer a barba usando aquele potinho com creme de barbear, usa um pincelzinho, uma espuma, aí ele pega, né, a lâmina de barbear e ele usa. Terminou de se barbear, ele vai fazer o quê? Água, cortina, sabonete. Ele vai tomar o banho. Como que eu sei? Porque ele fala água fria, água quente, depois ele fala toalha. Ó, creme para o cabelo e pente. É o momento que ele já se enrolou na toalha, ele está arrumando o cabelo. E assim vai, ó, cueca, camisa, abotoadora, calça, meia, sapato, gravata, paletó, etc, etc. Aí eu pulei um pouquinho, porque o texto é mais longo. Aí tem ali, ó, pasta, carro. Significa, dá a entender que é uma pessoa que trabalha, talvez no escritório, alguma coisa do tipo, então ele carrega uma pasta. Ele vai de carro, já coloquei isso. Aí tem o quê? Cigarro e fósforo. Ele é uma pessoa que, o quê? Fuma. Você sabe que é uma pessoa que fuma. Aí depois tem lá, ó, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis. Então está descrevendo o quê? O ambiente onde ele trabalha. Depois, ó, bandeja, xícara pequena. Aqui está descrevendo o quê? O horário do café. No horário do café, ele fuma novamente. Depois, papéis, telefone, etc, etc. Ele está colocando e pontuando a descrição do dia a dia dessa pessoa que trabalha possivelmente no escritório. É um homem de negócio. É uma pessoa que tem uma rotina. Então, quando você descreve aí, com esses elementos, olha bem, eu não usei uma frase, eu usei apenas palavras. Esse texto é interessante para provar que eu posso ter palavras que no primeiro momento
parecem totalmente desconexas, que não têm ligação uma com a outra, mas que quando eu uno todas elas, eu leio de uma forma linear, eles passam a fazer sentido. O que a princípio não tinha sentido nenhum, causou estranheza, quando você olha como um todo, você fala, faz sentido, não é tão estranho assim. Então, quando a gente pensa em coesão e coerência, você sempre tem que pensar o seguinte: ao construir o meu texto, eu tenho que fazer com que o meu leitor, com que a pessoa que ler o meu texto, entenda o que eu estou dizendo. Para isso, eu uso elementos coesivos. Lembra? Não é obrigatório, eles podem ser usados separadamente, mas é um bom meio de você fazer o seu texto ter sentido, é usar esses elementos coesivos, tá? Há exceções. Esse texto mesmo, Circuito Fechado, é um texto que eu consegui fazer sentido, né? Ele faz sentido, e eu não precisei usar elementos coesivos. Mas nem todo mundo consegue fazer um texto assim, tá? Então, o melhor é você sempre priorizar o quê? O uso desses elementos. Use todos os elementos que você conhecer, use a omissão de termos, lembra que a gente falou, né? Use a omissão de termos para o texto não ficar cansativo, não ficar repetitivo. Use sinônimos, né? Faça inferências, traga as informações que você conhece, traga comparações, tudo que você possa colocar no seu texto para que a pessoa, ao ler o seu texto, consiga compreender o que você está falando. Olhe para o seu texto e fale assim, entendi o que você disse, faz sentido. Porque se ele ler o seu texto e não conseguir compreender, significa que alguma coisa está errada. Então, você errou em algum ponto. Então, faça de novo. Então, uma dica que é sempre importante ter ao produzir um texto é escreva o seu texto e faça uma leitura desse texto. Depois que você terminou, leia esse texto, de preferência em voz alta. Porque quando você lê um texto em voz alta, você começa a perceber se aquele texto fez sentido. Se você não tem a possibilidade de fazer essa leitura em voz alta, escreva o seu texto, espere um determinado tempo e depois volte nele novamente. E aí você leia ele novamente. Porque daí você vai ler com outros olhos. Não é aquele momento em que está tudo ali fresco na sua cabeça. Porque quando nós escrevemos, nós temos sempre o hábito de achar que, mas eu quis dizer tal coisa. Você quis dizer, mas não disse. Mas esse texto era para falar tal coisa, mas você não falou. Então é muito comum as pessoas acharem que escreveram de determinada forma, que aquilo faz sentido para quem escreveu, mas para quem leu não faz. Por quê? Porque faltou alguma coisa. Se faltou alguma coisa, a pessoa vai olhar para aquele texto e vai falar: não entendi. E se ele falar não entendi, todo o seu trabalho foi perdido, porque a pessoa do outro lado não compreendeu o que você quis dizer. Então a gente sempre tem que tomar cuidado ao produzir um texto para ser claro, coerente, conciso, não ficar enrolando também. Você tem que ser objetivo. Você tem que passar a informação da melhor forma possível, porque você quer se fazer entender. Quando você fala, você quer que a outra pessoa entenda o que você fala. Quando você escreve, a mesma coisa. Você quer que a pessoa do outro lado entenda o que você escreveu. Por isso, sempre ao escrever, lembre-se, coesão e coerência devem estar presentes no seu texto.